Comportamento do consumidor de produtos que são bens e serviços turísticos. Esse é o tema nosso hoje, né? Então, pessoal, vamos lá. O que é que nós estamos considerando como produtos turísticos? O que são esses produtos turísticos? Quando a gente olha para a linguagem corporativa, especialmente essa linguagem de marketing, né? A palavra produto ela pode se referir a qualquer esforço humano para entregar uma solução para aqueles problemas, né, os desejos, necessidades que são identificados em um determinado público, ou até para criar esses desejos e necessidades, certo? Então, por exemplo, quando nós falamos então de um produto turístico, ele pode ser tanto serviço quanto bens produzidos para atender os turistas. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, uma definição bastante interessante é encontrada lá no Portal da Educação, que embora não seja um periódico científico, mas ela nos dá uma boa definição do que seja um produto turístico. Então, ele define assim: o produto turístico é compreendido como o resultado entre os recursos naturais e culturais e os serviços disponibilizados por uma localidade, com o intuito de despertar o interesse de um número de pessoas dispostas a consumir, ou seja, a pagar por aquilo ali. Consumir o produto oferecido com suas singularidades, ou suas especificidades, né? Então a gente pode incluir nessa definição aí os bens tangíveis que são produzidos. O que são bens tangíveis? São aqueles que você pode pegar, que você pode comprar, como comidas, um souvenir, né? Essas lembrancinhas, né? Enfim, coisas que o turista pode efetivamente comprar e levar para casa ou utilizar durante o período que está o período que ele está praticando o seu turismo. Além disso, existem aqueles bens de produção ligados ao turismo. Por exemplo, veículos especialmente adaptados para turismo, né? Aqueles ônibus especiais que são colocados, né? Que chamam jardineiras, né? Que tem aquele terraço em cima e tal. Banana boat que você encontra na praia, quadriciclos que são utilizados para fazer turismo em algumas áreas, caminhonetas adaptadas, etc., né? Então, instalações de turismo, lugares que são específicos para o turismo, como bares, restaurantes, móveis, aqueles equipamentos que são, por exemplo, barco, restaurante, né? E coisas desse tipo, diversos equipamentos que você pode utilizar. Então você veja, tem vamos lá, os produtos turísticos podem ser serviços, os serviços tradicionais ou serviços específicos que são realizados para atender um determinado público-alvo. Você tem os bens, aqueles bens de consumo, que são comidas, souvenirs, lembrancinhas, etc. E você tem os bens de produção, aqueles bens que são utilizados para a oferta dos serviços dentro do turismo. Então, tudo isso são produtos turísticos que a gente vai destrinchando aqui, tá bom? Vamos lá. Uma definição trazida lá por Smith, já no artigo de 1994, ele reconhece o papel da experiência humana na formulação do produto turístico e identifica que existem vários componentes, né? Quais são esses componentes desse produto que podem ser medidos de forma empírica, ou seja, que você pode mensurar se as pessoas estão gostando, se não estão gostando, se ele está ofertado na quantidade certa, se não está, né? Visando tornar o seu modelo aplicável tanto a um produto turístico simples, que a gente vai explicar mais adiante o que é um produto turístico simples,
quanto a um pacote representando a experiência turística. Tá? Trata-se, portanto, de um modelo que cobre os dois níveis, o nível específico e o nível total de um mesmo produto turístico. O nível específico refere-se ao produto discreto, oferecido por uma única empresa, ou seja, é o que a gente chamou aqui de produto turístico simples. Tá? Então, o produto turístico simples é o que ele chama aqui de nível específico, e diz que é um produto discreto, oferecido. Discreto quer dizer contável, certo? Oferecido a uma única empresa, por uma única empresa, tá? Como, por exemplo, um city tour ou um assento em um voo de uma companhia aérea. O nível total, por sua vez, corresponde à experiência completa do turista, desde o momento em que sai de sua casa até o seu retorno da viagem. Então aqui é um produto mais complexo, que envolve vários fornecedores, que envolve várias experiências, que envolve várias estruturas para que você tenha a sua experiência completa, certo? Então, de acordo com o modelo lá de Smith, 94, o produto turístico divide-se em 5 elementos, tá? Como ilustra a figura que eu vou mostrar mais adiante. O elemento físico, que corresponde à infraestrutura, certo? O physical plant, ou seja, toda aquela estrutura que existe para receber o turista e para que ele lá execute a sua atividade turística de maneira agradável, certo? O segundo elemento são os serviços, a hospitalidade em si, com toda a sua abrangência, a liberdade de escolha, tá? O turista tem que ter plena liberdade de escolha na hora das suas decisões. A gente vai falar sobre isso mais adiante. E o envolvimento do turista. Então, para ele, esses 5 elementos vão compor o produto turístico. Ele tem que ter o elemento físico, ele tem que ter os serviços, ele tem que ter a hospitalidade, a liberdade de escolha e o envolvimento do turista. Os 3 primeiros formam a essência do produto turístico, sendo denominados pelo autor de produto formal. Ou seja, produto formal é composto dessas 3 questões aqui, elementos físicos, serviços e hospitalidade. Isso aqui é que compõe o produto em si. É o produto formal ou tangível, né? Enquanto os 2 últimos representam o chamado produto turístico ampliado. Vamos ver a figura. Aqui, o artigo de Smith está citado aqui, tá bom? É um artigo antigo, mas é muito celebrado, um artigo muito bem elaborado, muito bem feito. Foi publicado nos anais do Congresso de Pesquisa em Turismo, né? E aqui, o que é que ele define como produto turístico ou tangível, como essência do produto turístico? Esses 3 elementos aqui, o elemento físico, o serviço e a hospitalidade. Ou seja, o produto turístico, então, formal, ou aquele produto turístico tangível, é composto por essa estrutura aqui. O quarto do hotel, o hotel em si, os lugares de visitação, né? Ali, aqueles locais de visitação, aqueles ambientes culturais ou naturais que você vai levar, o serviço que você oferece, então, o serviço desde o café da manhã, o atendimento, o receptivo,
os passeios, os guias, etc, etc, as informações, etc. A hospitalidade, né, que é composta, como nós sabemos, de um complexo que inclui elemento físico, ou seja, o hotel, o quarto, etc., até o jeito de falar, as informações, o acolhimento do turista. Então, para ele, isso aqui, esses três elementos aqui, funcionam como a essência do produto ou como o produto formal ou tangível, né? E aqui você tem os níveis de atuação direta do turista como consumidor. Ele tem que ter liberdade de escolha, poder escolher livremente os destinos, escolher livremente o que ele vai fazer dentro do destino. Ele tem que ter opções, né? Por exemplo, eu quero vir para João Pessoa, mas eu não quero ficar só no contexto de praia, eu quero ir para um contexto mais cultural. Então ele tem que ter essa liberdade de escolha, né? Eu venho para Paraíba, mas não quero ficar só em João Pessoa. Eu quero ir conhecer o Brejo Paraibano, eu quero conhecer a Serra Paraibana. Então essa liberdade de escolha é necessária para o bom desenvolvimento do produto turístico. E o envolvimento do turista, o envolvimento naquele sentido de que ele controle e decida juntamente com o agente turístico o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai experimentar, como é que ele vai aproveitar o máximo possível daquele ambiente, daquela estrutura que foi criada para o turista, certo? Então veja que de dentro para fora, essa setinha indica que diminui o controle de gestão, ou seja, você tem mais gestão do produto quando se trata do elemento físico, do serviço e da hospitalidade, né? À medida que você vai saindo aqui, vai diminuindo o controle de gestão. Aumenta a intangibilidade. Intangibilidade quer dizer deixa de ser uma questão física para ir sendo uma questão de serviço, de experiência, de decisões, de sentimentos, de emoções. Quanto mais ele sai quanto mais você percebe o produto por inteiro, você vai ver que o produto turístico, então, ele tem lá aquele elemento físico, o local, como eu já disse, o local em si, os equipamentos, aqueles bens que proporcionam a atividade turística, mas à medida que o produto ele vai se tornando mais amplo, você diminui a sua capacidade de gerenciar, porque você não gerencia o meio ambiente, você não sabe quando vai chover, quando vai fazer sol, você não gerencia a cultura, a experiência particular, né? E é exatamente esse aumento de intangibilidade, ou seja, aqui é o lugar mais tangível, que é o equipamento turístico em si, que é diferente do produto turístico. O equipamento turístico é o quê? É o hotel, é o receptivo, todo equipamento que você utiliza para receber o turista, ou para conduzir o turista, ou para guiar o turista. Os serviços são relativamente tangíveis, você tem um guia, você tem uma estrutura, você tem um passeio ali específico, um lugar por onde você vai. A hospitalidade ela vai começando a ser menos tangível, porque a hospitalidade tem a ver com a alegria com que você recebe, a educação, a cultura local. Aí a liberdade de escolha é menos tangível ainda, ou seja, é menos palpável, e cada vez que você sai aqui, até o envolvimento do turista, suas emoções, suas alegrias, toda a experiência dele, então isso é menos tangível, né? É menos palpável, tá? E o aumento da participação do consumidor. Então, à medida que você desenvolve o produto, você tem que envolver ainda mais, aumentar ainda mais essa participação do consumidor na confecção desse produto, entendendo o que
que é que agrada, qual é o estilo dele, qual é o valor que ele dá a certas coisas, certas expressões, expressões culturais, expressões sociais, expressões comerciais, valorativas. Todas essas expressões elas vão ser contidas na participação do turista. Ele vai se tornar mais envolvido à medida que ele vai perceber valor, e esses valores não necessariamente de dinheiro, mas valor, como eu disse, cultural, social, etc. Vamos lá. Então, os elementos são representados por camadas concêntricas, né, como a gente viu, que somadas constituem o produto turístico. Então, esses 5 elementos, a soma desses 5 elementos é o que constitui o produto turístico ampliado, né, como Smith diz. Então não adianta você pensar que o seu produto turístico vai ser só o seu hotel, ou só a sua agência, ou só a sua operadora, ou só a sua empresa ali limitada naquele canto, aquele serviço que você oferece. Ela é esse conjunto completo e complexo, né? Que envolve toda essa estrutura física, os serviços que você oferta, a forma como você recebe, como você se relaciona com esse cliente, com esse turista, o grau de liberdade de escolha que você oferece a ele e o quanto você é capaz de envolvê-lo na composição desse produto, certo? Na parte central da figura, a figura apresenta um núcleo, que é o elemento físico, e à medida que as camadas vão se sobrepondo, observa-se um aumento da intangibilidade, aquilo que eu expliquei a vocês. Começa a depender menos da estrutura física e mais daquilo que você proporciona ao cliente, tá? Das suas experiências, do seu grau de envolvimento, das emoções que você consegue transmitir para aquele cliente. Assim como da redução contínua do nível possível de controle gerencial direto. Exato. Então, quanto mais você leva o turista para o ambiente turístico em si, ou seja, você leva o turista para o meio ambiente, você leva ele para, vamos dizer, é um turismo cultural, então você não domina os meios culturais. Você tem pouco domínio sobre aquela ação turística. Você leva o cara para os pontos e ali você não controla o sujeito ali. É um turismo de compras, por exemplo. Beleza, você leva aquele cara lá para fazer as compras e tal, mas você também não tem domínio do que vai acontecer ali. Então, você tem menor controle gerencial à medida que à medida que a visão do seu produto cresce, e você tem maior dependência do grau de envolvimento do cliente. Então, embora Smith considere que todos os produtos turísticos possuam os 5 elementos, a importância relativa dos elementos varia de acordo com as especificidades de cada produto turístico. Então veja, todo produto ele passa por esses 5 elementos. Só que, obviamente, a experiência com cada produto é diferenciada. Então, nem sempre se age da mesma maneira, nem sempre esses elementos têm a mesma força ou estão identicamente posicionados. Tá? Então, já o sucesso de um determinado produto turístico, isso aqui eu destaco, tá? Aqui é um texto de Barbosa, Luiz Gonzaga Barbosa, tá? Um estudo ali de 2011, mas também um estudo muito interessante que foi financiado pelo Sebrae lá de Brasília. Ele diz assim: o sucesso de um determinado produto turístico em satisfazer as necessidades do turista será determinado pela forma como tais elementos integram-se entre si. Então, o que é que você tem que entender?
Um produto turístico, ele é formado, ele é composto por esses 5 elementos, e quanto mais você conseguir integrar um ao outro, quanto mais você conseguir fazer com que todas essas coisas aconteçam conjuntamente, melhor, maior vai ser a sua chance de sucesso com esse produto, tá? Então, defende-se, portanto, que o produto turístico é mais do que a soma ou uma simples combinação dos 5 elementos, mas o resultado de uma interação entre eles. Então, o elemento físico deve dar ao cliente liberdade de escolha, para onde é que eu quero ir, o que é que eu quero fazer. Esse elemento físico deve estar relacionado com o serviço relacionado com a hospitalidade com a liberdade de escolha. Essa hospitalidade tem muito a ver com o envolvimento do cliente, como é que eu posso envolver o cliente para que ele tenha a melhor experiência. Então, o produto turístico, ele depende muito dessa estrutura aqui. Isso é o fundamento do marketing, tá, gente? O fundamento do marketing é o quê? É a troca. E o que é a troca? Eu lhe entrego um produto para atender às suas necessidades. E como é que eu crio um produto que atenda às suas necessidades? Utilizando esses 5 elementos, no caso do produto turístico, para que desenvolva a melhor experiência possível para o cliente, tá? E a melhor oferta possível. Vamos dar uma olhada aqui no que eu chamei de tipificação de produtos turísticos. Claro que não tem todos os tipos aqui, tá? É só para a gente entender aqui, relembrar aqui, certo? Então, o que é que eu vou ofertar para o meu cliente? Se eu estou pensando em ter aqui, liberdade de escolha, vamos imaginar que a minha empresa turística, então, trabalha com 4 tipos de produtos turísticos. O ecoturismo, o turismo cultural, né? Deixa eu mudar a cor aqui na minha... Então, o ecoturismo, o turismo cultural, turismo de negócio e eventos e turismo de sol e praia. Poderia ter outros tipos de turismo aí? Claro, poderia, né? Você tem turismo cultural específico, né? Tem aquele dark turismo, por exemplo. A turma gosta dessa história de dark turismo, é uma coisa meio esquisita, mas gosta, né? Você tem turismo de aventura, né? Você tem outras modalidades, mas eu creio que essas 4 modalidades, elas meio que englobam tudo aí, né? Então, os segmentos mais tradicionais do turismo, dos pacotes turísticos, do desenvolvimento de um produto turístico, quando eu estou pensando em produto turístico, eu digo, eu tenho um produto específico para ecoturismo, então eu teria aqui unidades de conservação como produtos do ecoturismo, levar as pessoas para se integrarem de alguma maneira com o meio ambiente, se integrarem, terem uma experiência rural, uma experiência dentro de algum bioma específico, né? Então, o ecoturismo tem como produto aqui, um produto que eu poderia utilizar para esse tipo de turismo seria unidades de conservação. Turismo cultural, aí eu tenho as festas populares, eu tenho sítios históricos, eu tenho eventos religiosos, né, dentro dessa atividade de turismo cultural. São produtos diferentes, distintos, e que eu preciso aplicar a cada um deles essa estrutura aqui. Vamos pensar aqui, utilizando o exemplo do sítio histórico, por exemplo. Então eu tenho os elementos físicos do meu turismo
cultural baseado num produto de sítio histórico. Qual produto sítio histórico poderia ser? Vamos pensar ali no Largo de São Francisco, no Mosteiro de São Francisco. Então eu tenho elementos físicos, o mosteiro em si, o lugar em si, mas eu tenho também toda a estrutura física que funciona para que eu crie o serviço adequado para esse produto. Então eu vou buscar esse sujeito lá no hotel, né? É um elemento físico, eu tenho um carro agora envolvido no processo, e esse carro ao mesmo tempo é serviço. Então o meu funcionário ou eu mesmo tenho que agir de maneira hospitaleira, oferecendo algo mais do que o simples transporte. Por exemplo, aí eu tenho envolvido aqui, o elemento físico, eu tenho já um carro e tenho o lugar em si, certo? Tenho o Mosteiro de São Francisco e meu carro envolvidos ali como elemento físico. Só que o meu carro é um elemento de serviço agora também, serviço de transporte. Só que quando o sujeito entra no meu carro, eu vou mostrando, vou dizendo, olha, esse lugar para onde nós vamos é uma das igrejas mais antigas do Brasil, ele é composto de um pequeno complexo, tá? Virou um mosteiro, ele foi fundado em tal ano, evoluiu de não sei o quê. Ou eu posso simplesmente ir mostrando a cidade, dizendo, nós temos outras alternativas aqui para você conhecer, tanto alternativas culturais, que eu posso te levar lá no pavilhão do chá, eu posso te levar na Casa da Pólvora, eu posso te levar em outros ambientes culturais, mas você não gostaria também de conhecer nossas praias, etc. Isso é hospitalidade, e ao mesmo tempo, quando eu começo a ofertar esse leque, né, na minha hospitalidade, eu estou dando ali liberdade de escolha para esse cliente, né, para esse turista, e à medida que você vai criando essa liberdade de escolha, você pode ir envolvendo o turista na experiência, né, com fotos instagramáveis, contando história, colocando o turista dentro da história, quem sabe, fazendo perguntas a ele, desenvolvendo o serviço da melhor maneira possível. Então, é um exemplo de como nós podemos utilizar aqui um produto turístico específico dentro daqueles 5 elementos, tá? Então, aí está a constituição do marketing de serviço. Você entende o seu produto, entende que o seu produto não é apenas o lugar, não é apenas o serviço, mas o teu produto ele se constitui de maneira ampla até o envolvimento do cliente, ou seja, sai lá do lugar físico, do elemento físico, até o elemento de envolvimento total do cliente com essa realidade, com essa experiência, né, com aquilo tudo que ele vai ter. Então, o que nós vamos tratar mais especificamente, como eu disse no título da aula, é do comportamento do consumidor. Então, quando eu penso em comportamento do consumidor, o que é que eu estou pensando, afinal de contas? O que é que vem à minha mente quando eu digo, vou falar sobre comportamento do consumidor? Bom, eu posso estar falando sobre uma relação entre comportamento do consumidor e sustentabilidade? Posso, que é o que Han faz no artigo dele agora de 2021. Eu posso estar pensando em fatores que afetam a forma e o valor de compra de produtos turísticos? Também, né? Veja aqui, Algacin e Abuel Hassan, Abuel Hassan 2021 também escreveram sobre esse aspecto de comportamento consumidor.
lealdade do cliente consumidor a um fornecedor ou a uma marca, né? Esse é o tema de Capon, Alves e Hernandes, né? Lá em 2013. Eu posso tratar aqui da preferência de destinos identificados em grupos específicos? Sim, é o tema de Shen e Gurosoi, 2001. Vejam, eu peguei artigos aqui que vão de 2001 até 2021 e eu tenho aqui 4 temas importantes que são utilizados para discutir comportamento do consumidor, 4 alvos importantes, e eu posso dizer que o conjunto desses temas é o conjunto que se pensa sobre comportamento consumidor, né? Tudo isso junto, sim, tudo isso junto, mas dependendo da abordagem de marketing, cada um desses temas vai ter um comportamento, vai ter aí um tipo de comportamento que interessa mais, que ganha maior ou menor notoriedade. Então, quando eu penso na nossa disciplina, que é marketing de empresas turísticas, eu penso que todos esses temas são relevantes, mas eu penso sobretudo em como vender destinos turísticos, né? Como vender produtos turísticos. Claro que eu posso, dentro disso aqui, antes de partir para pensar sobre essa questão de como vender destinos turísticos e tal, você tem os aspectos sociais aí do turismo e do marketing em si, né? A preocupação, por exemplo, com sustentabilidade ambiental, né? Com essa ideia de como é que o turista se relaciona com o meio ambiente, como é que se eu levo as pessoas para um determinado ambiente, será que esse turismo não se tornaria predatório em algum momento? Porque então tem essas preocupações, é óbvio, né? É óbvio, a gente sabe que tem, mas elas não serão o tema da nossa aula aqui. Por quê? Porque você já tem disciplinas específicas sobre isso, tá? Então eu vou tratar sobre o comportamento do consumidor muito no sentido de entender como é que nós podemos atender às necessidades desse consumidor. Então, nós vamos trabalhar com conceitos-chave, certo? Alguns conceitos-chave, com a ideia de influência, o que são as influências sobre esse comportamento, conceitos-chave de comportamento consumidor, influências sobre o comportamento consumidor e os contextos de pesquisa que determinam em larga medida ou que influenciam em larga medida o comportamento consumidor. Bom? As compras, né? Então vamos lá, que conceitos-chave são esses? Primeiro, como é que o cliente toma decisão em relação ao turismo? Como é a tomada de decisão normal do turista? Certo? O que é que o influencia? Quais são os valores que ele defende quando vai fazer uma compra de turismo? E aqui, quando eu pergunto quais são os valores, eu não estou perguntando quanto é que ele quer gastar. Isso é importante também em um determinado momento, mas o que é que ele valoriza como consumidor de turismo? O que é que ele valoriza ali quando ele decide fazer uma viagem? Ele valoriza, voltando aqui, um ambiente ecológico, um ambiente de ecoturismo, ele valoriza um turismo cultural, ele valoriza um turismo de sol e praia, ou ele está interessado em negócios e eventos? Quais são os valores que ele quer atingir com essa busca, né? Com essa viagem?
Quais são as atitudes dele em relação ao turismo, né? Quais são as motivações que ele tem para essa viagem? É descanso, é férias, é uma lua de mel, é uma viagem de negócios, o cara tá ali curtindo uma fossa, sei lá, para melhorar suas emoções, seus sofrimentos, etc., para aplacar dores. Qual a personalidade desse sujeito? Quais são as expectativas? Qual é o grau de satisfação e lealdade que ele é capaz de dar depois de uma viagem como essa e da experiência com a sua empresa? Então, veja que nós temos aí um conjunto complexo de conceitos que nós precisamos analisar adequadamente. Nós vamos fazer isso ao longo da disciplina, não nessa aula, é claro. Mas veja que são conceitos psicológicos, são conceitos valorativos, que nós chamamos de conceitos axiológicos, ou seja, o que é que vale mais e o que é que vale menos, isso é uma axiologia. Nós temos aí conceitos motivacionais, que tanto é da psicologia quanto da administração, de marketing, questões de expectativa, satisfação, lealdade, que são bem conceitos de marketing, né? Então são conceitos bastante fortes que a gente vai avaliar ao longo da disciplina. O que é que influencia esses comportamentos, essas tomadas de decisão, a atribuição de valores? As principais influências hoje são tecnologias, né? Tecnologias, por quê? Porque ela ajuda no conhecimento do destino, nos contextos de pesquisa, eles são influenciados pelas tecnologias, tá? O contato com outras pessoas que já tiveram a experiência é feito muitas vezes por meio da tecnologia. Pessoas à distância, pessoas próximas se relacionam por meio da tecnologia. Então eu digo assim a alguém: poxa, eu queria conhecer Machu Picchu. Por que eu gostaria de conhecer Machu Picchu? Porque alguma tecnologia influenciou, gerou em mim o que? Expectativas a respeito daquele lugar, certo? E aquele lugar gerou em mim expectativas porque ele tem a ver com a minha personalidade, certo? Agora eu preciso de uma motivação para ir lá. Então a tecnologia, ela pode me dar isso. Quando algumas pessoas me derem bons motivos para ir em Machu Picchu, seja por rede social, seja um filme que você assistiu, seja um comentário que você fez e alguém respondeu. Então isso é um fator de influência. Coloquei aqui geração Y, mas na realidade as influências das gerações, mas talvez a geração Y como a maior influenciadora da busca por experiências, né? A geração Y, a gente já comentou numa aula passada, é uma geração que não está tão apegada a bens físicos, como a minha geração, por exemplo, né? Que eu sou lá da geração X. Então, a minha geração é mais apegada a ter imóveis, a ter carros, a ter objetos de luxo, a ter segurança, e a geração Y não. É mais solta, mais ligada à experiência, mais pós-moderna, né? E como uma geração mais pós-modernista, mais propensa a influenciar e a ser influenciada para a busca por experiências. Então, normalmente, preferem viajar do que comprar um carro ou do que mesmo comprar uma casa. Preferem alugar um imóvel
que depois eles possam se mudar rapidamente, do que criar raízes muito profundas num lugar. Então, essas influências geracionais são muito importantes, e a geração Y talvez seja a geração que mais nos influencia em torno da prática de atividade turística, né? Que mais gera comportamentos diferentes em favor da atividade turística. Questões éticas, né? Quais são as questões éticas que envolvem o turismo que nós fazemos? Então, hoje, por exemplo, existe muita gente indo para a África para fazer caridade, para trabalhar com pessoas que estão sofrendo lá, para ajudar, pessoas que vão lá passar um mês ajudando o pessoal da Cruz Vermelha, ou do Médicos Sem Fronteira. Então, pessoas que decidem não ir para determinados destinos por questões éticas também, como, por exemplo, as pessoas que decidiram não ir mais para Picãozinho aqui no litoral, aqui em Tambaú, porque estava destruindo os corais. Então, questões éticas influenciam também, né? O que são contextos de pesquisa? São os contextos em que a pessoa está pesquisando para escolher qual é o produto turístico que vai atender seu desejo ou necessidade. Então aí, veja, a tomada de decisão já não é mais tão individual, ela vai ter decisões em grupo, tá? Normalmente nós viajamos em grupo, com a família, com amigos e tal. Nós vamos ter questões interculturais que influenciam, né? Quais são as culturas, principalmente em mercados emergentes, quais são as culturas que nos interessam, as culturas que nos afetam, que nos aproximam, que nos distanciam. Nós vamos ter emoções, maus comportamentos, né? Que é uma questão que também influencia na nossa decisão. Os maus comportamentos, pessoas que vão buscando turismo sexual, né? A gente teve um caso bem recente aí de um deputado que foi muito infeliz nisso, né? Na Ucrânia e tal, indo em busca de turismo sexual. Segmentos de pouco buscados. Então, tem o mau comportamento tanto do turista quanto do local, né? Então, por exemplo, existem lugares como Índia e algumas regiões do Oriente Médio, onde não seriam boas para um grupo de amigas ir, por exemplo, porque poderiam ser facilmente violentadas, poderiam ser facilmente humilhadas, né? Em alguns lugares, por causa do mau comportamento das relações interculturais, né? Então, todas essas questões afetam ali a forma como a experiência turística vai ser definida, né? Então, veja que aí eu montei esse esquema aqui, que não é um esquema, claro, bem estudado que eu digo, isso aqui pode ser no futuro uma base para uma pesquisa ou para um artigo que eu pretendo escrever sobre o assunto, mas é um resumo desse pensamento todo que eu trouxe até agora, que o comportamento, a ação do turista, ela é baseada em 3 grandes elementos: o conhecimento, ou seja, aquilo que ele conhece ou aquilo que ele pensa conhecer de um determinado destino, certo? Que seria formado por outros elementos, né? O conhecimento vem a partir de pesquisas que ele desenvolve, pesquisas que ele faz, né? Pode vir a partir de experiências, tanto experiências particulares, quanto experiências de outras pessoas, e aqui eu estou falando das experiências de viagem,
de dizer assim, eu tive experiência com essa empresa e não gostei, tive experiência com aquela outra e gostei muito, né? E esses conhecimentos se transformam em práticas. Essas práticas podem ser práticas mais racionais ou menos racionais, né? A gente vai ver depois um pouco a respeito disso em outras aulas, né? Como essas práticas podem ser emocionais, como elas podem ser práticas apenas de repetição, eu vou fazer o que todo mundo faz, podem ter práticas extremamente racionalizadas, mas a soma dessas questões, a inter-relação entre a pesquisa, a experiência e as minhas práticas de vida, elas me ajudam a tomar uma decisão. Do outro lado, nós somos afetados pelas questões culturais, aquele comportamento típico da sociedade em que vivemos, né? Aquele comportamento mais específico que vem das comunidades onde estamos inseridos, e aquele comportamento que vem mais especificamente das tradições que nós vivemos ou valorizamos, tá? Então, normalmente, o aspecto cultural, ele está muito vinculado à valoração, ao valor, a como eu construo o meu valor, o valor que eu dou a determinada prática turística ou não, certo? Junto com a experiência, o ambiente cultural é o maior influenciador da valorização que você dá a determinado produto turístico ou não. Então, o cliente ele se comporta muito influenciado por aquilo que ele conhece e por aquilo que ele traz culturalmente. Então, você como marqueteiro, você como alguém que quer vender um produto turístico, você pode influenciar aqui, ó. Você pode influenciar na formação do conhecimento ou mostrar a ele que o conhecimento que ele tem não é exatamente o conhecimento da verdade, ou melhor, pode até ser e isso lhe favorecer. Então você tem como atuar exatamente nesse conhecimento para que a partir daí você consiga que o cliente haja de uma maneira racionalizada, de uma maneira racional, né? Que ele possa pensar exatamente naquilo que ele quer fazer, porque quando o cliente ele tem uma dose racional e não puramente emocional, ele facilita. Quando você leva o seu cliente para uma composição racional da sua experiência, você facilita que a experiência dele seja mais positiva, porque quando é muito emocional, é mais fácil dele se decepcionar. Então veja, por exemplo, eu tive a experiência de ir para Israel um ano, e eu fui com um grupo, e eu percebi o seguinte, que aquelas pessoas que estavam indo para Israel com uma expectativa muito grande em relação às suas emoções, elas voltaram menos satisfeitas do que aquelas que foram para Israel com aquela expectativa racional de aprender, de estudar e de desenvolver seu conhecimento. As pessoas que queriam emoções, elas não imaginavam que o ambiente daquele lugar estivesse tão transformado quanto está hoje. Então elas meio que esperavam encontrar aquelas coisas, aqueles cenários de filmes, meio que esperavam ter aquelas experiências parecidas com o seu imaginário cultural, com aquilo que elas leram na Bíblia ou em outros livros, e elas acabaram se decepcionando mais do que aquelas que foram com um projeto mais racional, mais baseado em pesquisa, mais baseado na formação de um conhecimento mais sólido. Então, é bem interessante a gente
estruturar dentro do marketing essa questão da racionalização, né? De levar o cliente a um desenvolvimento racional dos valores. Então, à medida que você torna o seu cliente mais racional e que ele forma valores a partir mais da razão do que somente das emoções e das influências culturais e tradicionais, você leva ele a ter decisões mais claras e mais fáceis de você ter um pós-venda valioso. O que é o pós-venda? É de você conquistar não só a satisfação do seu cliente, mas também conquistar a lealdade dele. Tá? Então, essa decisão, ela tem consequências futuras, né? No marketing nós chamamos isso de pós-venda, né? A pós-venda é o que acontece depois que você vende. O que é que vai acontecer depois que você vende? Se você vende a um cliente usando somente as emoções dele, se você vende a um cliente, por exemplo, que está comprando por impulso, na hora que você está vendendo, pode lhe parecer muito bom. E você diz, poxa, eu estou vendendo esse cara, ele está empolgado e ele vai fazer essa compra aqui. Se você percebe que essa compra é por impulso, isso pode resultar numa destratativa, né? Pode gerar um problema para depois quebrar contrato, ou pode gerar uma insatisfação. Se você não proporciona ao cliente o conhecimento razoável, racional daquilo que ele está fazendo, você pode ter problemas nesse pós-venda. E qual é a importância do pós-venda? É garantir que você vai vender de novo, que você vai ter aquele cliente como seu cliente. Então é muito importante pensar nisso. Né? Vou trazer aqui um exemplo de produto turístico e comportamento consumidor, de como a gente poderia utilizar isso, né? Utilizando a ideia do produto regional, certo? Ou do que a gente chama de produtos com identidade territorial. Tá? O que são esses produtos com identidade territorial? É aquele produto que de alguma maneira tem ali memórias sensoriais ou uma identidade cultural que ligam aquele lugar especificamente. Então, por exemplo, comidas regionais, lembranças, cores, formato, tamanho, aroma, tal. Tudo isso que reproduz memórias que remetem você a um determinado lugar. Então, quando você pensa num produto territorial, você cria essa, como o pessoal está fazendo ali ali no litoral sul, né? Criaram aquele shoppingzinho ao ar livre lá, ficou bem bacana. Então, o que é que eles trazem? Eles trazem experiências gastronômicas, eles trazem pequenas experiências que fazem você sentir aqueles sabores, degustar aqueles doces, aquelas comidas, aquelas bebidas e dizer, essa é uma comida desse lugar, esse é um sabor, esse é um cheiro, essa é uma textura própria da cultura deste lugar, e eu dou então uma identidade local, uma identidade territorial, tá? Que somam elementos sensoriais, que se agregam com os elementos territoriais, e aí eles se tornam ilimitáveis. Então você tem aquela cachaça temperada que você tomou lá em Areia, por exemplo. Legal, você pode levar aquela cachaça para qualquer lugar, mas
não é a mesma coisa quando você toma dentro daquela experiência, daquele clima, naquele lugar que você experimentou, né? Então, os elementos territoriais, eles são formados por um aspecto geográfico, que tem a ver com a paisagem natural e urbana, certo? Com a biodiversidade, com o clima. Então, você pega aquela experiência gastronômica e associa isso ao aspecto geográfico. Então, você vai mudando o comportamento do consumidor em relação a isso. Você vai criando uma racionalidade para o consumidor. Veja, você está trabalhando com a emoção, você está trabalhando com memórias sensoriais, mas não com aquela emoção de impulso. Você está criando uma experiência para ele ou oferecendo essa experiência dizendo, olha, você vai para, sei lá, para São Miguel do Gostoso, lá no Rio Grande do Norte, e você vai experimentar os sabores do peixe lá, feito na quenga do coco e tal, você vai experimentar lá, mas não é só aquele peixe, é diante de uma paisagem linda, né, de uma biodiversidade gigante, de um clima muito aprazível, né? Você tem ali os aspectos econômicos do produto territorial, que são recursos, relações de posse, produção, que são específicos daquela área também, como por exemplo quando você vai até ali em Areia, e tem lá aqueles produtos, a cachaça, os doces, etc. Você tem ali um turismo adequado do pau-ferro, casinhas que são construídas com pau-ferro e que geram expectativas turísticas, né? Você tem os aspectos históricos, os registros antigos, as heranças, foi escrito errado aqui, etnias, culturas que influenciam também na regionalização desse produto. Tem os aspectos políticos, né? Localização, organização, gestão, limites, né? Então, por exemplo, o que são esses aspectos políticos? É você entender que aquele produto é de uma região política específica. E aqui não é política partidária, tá, gente? É dizer, esse produto é do Brejo paraibano, esse produto é do Curimataú paraibano, ou esse produto ele é lá do sertão paraibano. Então, são os aspectos políticos, tá? Os aspectos sociais, quais são as estruturas sociais que modelam esse produto turístico aqui, quais são os comportamentos, a cultura que modifica e que faz esse produto se tornar único, tá? Quais são os aspectos simbólicos, quais são os valores intangíveis, as memórias coletivas e individuais que são geradas por esse produto aqui. Então, aqui é só um exemplo de como você pode construir ideias para que o seu cliente entenda o valor de um produto turístico específico, tá? Então, como é que eu posso afetar a decisão? Como é que eu posso chegar e influenciar na decisão desse sujeito aqui? Eu posso trazer uma série de características. Aqui eu estou usando só como exemplo, tá certo? O turismo baseado em identidade territorial, mas que isso é muito forte dentro do turismo, né? Mas eu posso utilizar de outros elementos de acordo com a minha criatividade, de acordo com a característica do produto turístico que eu estou ofertando, tá? Então lembre-se, a relação entre você e o comportamento do consumidor sempre terá a ver com a natureza daquilo que ele deseja e daquilo que você está ofertando. Então é entender a natureza, quais são os aspectos diversos. Veja, na identidade territorial nós identificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspectos diferentes
que influenciam essas questões aqui, e isso tanto é válido para aquele produto intangível que é o próprio destino, quanto é válido para todos aqueles outros produtos, aqueles bens e serviços que falamos no início da aula. Então, quando eu pego, por exemplo, comer um petit gâteau em Paris é uma outra realidade do que comer um petit gâteau no shopping, tá? Então, mas petit gâteau tem em todo canto, mas aí você traz o aspecto geográfico, o clima, a paisagem natural, a paisagem urbana, você traz o aspecto histórico, dizer o petit gâteau nasceu lá nas ruas de Paris, nas confeitarias de lá e tal. Você traz os aspectos sociais da estrutura social, né? Você traz os aspectos simbólicos, dizer, poxa, quando você vai para Paris, você senta num daqueles bistrôs que são colocados no meio da rua lá, na Champs-Élysées e tal, e você traz ali uma identidade territorial. Veja, você não está movendo as emoções do sujeito de maneira antiética, você está criando a visão de uma experiência diferente para que ele tome a sua decisão racional, certo? Por que eu insisto na ideia do racional? Porque o marketing ele não está preocupado apenas com vender, mas ele está preocupado em criar um equilíbrio entre quem compra e quem vende. E esse equilíbrio é o fundamento do bom marketing, tá? A minha venda, a satisfação do cliente, a lealdade do cliente estão ali no pós-venda, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante aí sobre esses elementos aí que influenciam no comportamento consumidor. No decorrer do curso a gente vai desenvolver melhor essas estruturas e esses pensamentos aí, ok?